Fala aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Leandro Vicente, ou simplesmente Levi. Aqui no meu canal eu falo sobre aprendizado de inglês, cultura e assuntos relacionados a esses. E hoje eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive quando eu morei lá nos Estados Unidos, em 2014, onde eu tive a oportunidade de ensinar português para uma americana. Foi uma experiência bem legal e eu acho que vai servir para poder ajudar você aí que está aprendendo outro idioma, principalmente se for inglês. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, me sigam lá no Instagram e me manda um oi que a gente troca uma ideia por lá. Primeiro eu vou explicar para vocês como que se deu isso. Aqui no Brasil, nas universidades, existe um conceito de bolsa. Então você pode, por exemplo, ser um bolsista que dá uma monitoria de uma disciplina. Você pode, por exemplo, ser um bolsista que trabalha na administração ou na recepção de alguma coordenação. São trabalhos, geralmente, no máximo 20 horas por semana, que você tem aqui no Brasil, onde você trabalha na sua universidade. E lá nos Estados Unidos tem um conceito muito parecido, na verdade é a mesma coisa. E, se eu não me engano, o limite eram 12 horas por semana, que é o que eles consideravam part-time para quem estava estudando. E isso é até uma dica boa para você que vai estudar nos Estados Unidos um dia com visto de estudante. Você pode ter esse tipo de experiência a partir do segundo semestre que você está lá estudando. E aí eu vi lá um local que tinha várias oportunidades de trabalho assim, na universidade e apareceu lá a vaga para tutor de português. Eu falei, ué, tutor de português? E foi aí que eu descobri que tinha no Centro de Línguas lá da minha universidade, a Purdue University, disciplinas de português. E o que eles precisavam? Eles precisavam de alguém para ser monitor, ou seja, fora do horário das aulas, alguém para poder tirar dúvida dos alunos. No caso, só tinha uma aluna que tinha interesse nessa monitoria e o lugar por onde eu trabalhei meio que trabalhava meio que sob demanda, assim. Você se inscrevia, você virava monitor e a aluna te procurava para poder marcar um horário com você para poder estudar e fazer a monitoria. Então, quando eu comecei a dar monitoria, eu pensei, nossa, vai ser bem fácil, afinal de contas eu sou nativo de português e eu já falo inglês, então vai ser muito tranquilo. Só que não, gente, não foi nem um pouco tranquilo, foi bem desafiador na verdade, porque ali eu senti como que é quando, por exemplo, a gente, quando está aprendendo inglês, quer tirar dúvidas com alguém que é nativo do inglês, que talvez não tenha um preparo muito grande ainda para poder ensinar aquilo, porque ela me fazia algumas perguntas em português, que eram coisas que eu nunca tinha parado para poder pensar na minha vida. Eu simplesmente sei como que fala. Isso me deixava muito confuso, eu tinha que fazer muita pesquisa fora do horário para poder chegar lá e conseguir dar uma resposta para ela. Um exemplo que mais me marcou foi um dia que ela chegou para mim e falou assim, quando que eu vou usar de, do ou da para me referir a nome de cidades e estados do Brasil? Eu falei, como assim? Ela falou, por exemplo, se eu falo Bahia, a pessoa vai dizer, eu sou da Bahia. Mas se a pessoa é de São Paulo, ela vai falar, eu sou de São Paulo. Por que não do São Paulo? Ou, por exemplo, a cidade de Olinda, as pessoas falam, eu sou de Olinda e não da Olinda. E eu fiquei pensando, realmente, por quê? E aí eu comecei a pesquisar e eu descobri que, na verdade, pelo que eu vi, não tem assim uma regra. Tipo, é meio que eu uso mesmo, como muitas coisas na língua, a gente apenas decora ou se habitua para o que as pessoas falam, sabe? E eu fui explicar isso para ela e deu para ver um pouco da frustração de ver que não tinha como ela adivinhar quando usar um de, do ou da só de olhar para uma palavra. E isso é o que acontece muitas vezes com o inglês, né? Tem algumas coisas que a gente começa a observar no inglês e pergunta, mas por que eu vou usar essa preposição ou essa preposição em algum contexto? E a resposta é você depende. E você vê que não existe uma regra. E eu vendo isso acontecendo com alguém que está aprendendo português foi muito interessante. Um outro aspecto que foi um pouco desafiador é que essa aluna, ela estava fazendo a disciplina de português porque foi meio que sobrou para ela, assim. Ela já tinha começado a aprender italiano uma vez e ela aí achou que seria meio que parecido e resolveu fazer português. Ou seja, ela não tinha pretensões muito grandes com português. Ela estava aprendendo mais porque seria interessante, seria legal. Então, a dedicação dela e a priorização dela para estudar aquilo não era tão alta. E, somando isso à experiência que eu tive depois que eu voltei para o Brasil, dando aula particular de inglês para algumas pessoas, eu digo que a pior coisa que você pode fazer para um professor ou para alguém que está te ajudando a aprender alguma coisa é não ter muito interesse naquilo. Porque, assim, é muito frustrante para quem está ensinando, porque a pessoa tenta de várias formas te ajudar, de várias formas te incentivar, mas se você não tem interesse, não tem jeito, sabe? Não tem como você aprender, e é tudo bem também não ter um interesse muito grande. Mas é importante no começo setar as expectativas com relação a isso. Se você quer aprender inglês só para poder falar o básico numa viagem, chegue para o seu professor e fala, eu quero aprender só o básico. Porque senão ele vai tentar te ensinar e vai criar uma expectativa diferente daquela que você tem. No caso dela, deu para perceber mais ou menos quais eram as intenções dela, então deu para administrar um pouco a expectativa ali.
Mas eu confesso que no fundo eu queria que ela realmente tivesse uma vontade de mesmo de ser fluente e tal, mas ainda assim valeu a experiência. Uma coisa bem interessante que surgiu disso e que acontece muito quando a gente está aprendendo inglês aqui no Brasil é que houveram muitas trocas culturais também. Então quando eu ia falar sobre algumas questões ligadas ao português, principalmente porque o livro que ela usava para aprender português trazia exemplos do Brasil e às vezes até comparava algumas expressões do Brasil com o português de Portugal. E aí eu tinha a oportunidade de explicar algumas coisas sobre o Brasil, sobre a história do Brasil e tal, isso é bem legal. Que é uma coisa muito comum que acontece quando a gente está aprendendo inglês, né? É muito comum a gente aprender sobre feriados americanos, sobre coisas da Inglaterra, dependendo de onde você está fazendo inglês. Então, não tem como você aprender o idioma sem você não aprender sobre a cultura dos países onde fala aquele idioma. Esse aspecto foi bem legal. E um aspecto das nossas aulas era que as aulas eram em inglês a maior parte do tempo. Na verdade, o tempo todo era em inglês porque ela tinha um nível bem básico em português, assim, por mais que ela conseguisse fazer os exercícios ali direitinho e tal. E isso é uma coisa interessante, assim, porque o fato de eu ter aprendido inglês e entender o processo de quem está aprendendo o idioma facilitou para que eu conseguisse explicar português para ela. E o aspecto também de eu dominar o inglês ali e perceber as diferenças das estruturas entre os idiomas, às vezes eu conseguia fazer uns paralelos assim, não, no inglês é dessa forma, no português é dessa forma, e facilitava a compreensão dela. Só que, se por exemplo eu fosse uma pessoa que só falasse português, o simples fato de eu ser nativo em português, talvez não iria ajudar ali, porque se eu falasse sobre tudo português com ela, ela não ia conseguir acompanhar, porque ela é um nível muito básico, assim. Então por isso que geralmente no Brasil é interessante que o professor que vai ensinar inglês para alguém comece falando português e comece depois a forçar o inglês ali, quando a pessoa tiver uma compreensão mínima. Bem, como mensagem final desse vídeo, eu queria dizer que assim, aprender o idioma é um processo parecido em qualquer lugar do mundo, qualquer idioma que você aprender, seja você aprendendo inglês, aprendendo português, se você não fala português. É muito interessante ver que os alunos, as pessoas passam pelos mesmos processos, assim, de querer achar uma regra para tudo, querer entender tudo nos mínimos detalhes, aí depois a gente é vencido pelo cansaço e meio que aceita que o idioma funciona daquela forma, porque dói menos. E aí você segue o seu... Geralmente é nesse ponto, quando você entende que você não vai compreender totalmente aquele idioma, que você começa a evoluir no seu aprendizado. Outro aspecto ligado a isso é que geralmente quem aprende um idioma depois de mais velho, um pouco, a aluna lá deveria ter depois dos 20 anos, assim, a gente tende a querer ser um pouquinho mais detalhista, assim, de querer saber como é, como funciona. Diferente de uma criança, por exemplo, que vai tipo, absorvendo e vai compreendendo sem se preocupar tanto em entender tudo. Né? E a gente, na medida que a gente fica mais velho, a gente tem essa resistência maior e quer entender nos mínimos detalhes, quer colocar o idioma numa caixinha, né? Então isso é uma coisa interessante de se ver que ocorre mais de um idioma. E por último, aquilo que a gente está cansado de saber. Quanto mais dedicação você colocar para poder aprender o idioma, melhor os resultados que você vai ter. Assim. Então eu conseguia ver a diferença das semanas em que ela tinha se dedicado, no que ela tinha que estudar, e as semanas que ela não tinha se dedicado. E isso vai ser assim com tudo na vida, né? Então fica essa mensagem para vocês também. Se vocês gostaram desse vídeo, lembre de deixar um like, isso ajuda bastante a divulgar meu conteúdo aqui no YouTube. Se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, sobre qualquer outra coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários e vou usar como referência para fazer novos vídeos, beleza? E se você gostou do meu conteúdo, se você achou legal o meu canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Vejo vocês na semana que vem.